Olá, pessoal, ainda no assunto produtos notáveis. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre um terceiro caso, tá, de produto notável, que é o cubo de uma soma indicada e de uma diferença indicada, tá? Então, cubo de uma soma e cubo de uma diferença, certo? Então, o cubo da soma A mais B ao cubo, tá? A gente pode dizer que esse A mais B ao cubo é, na verdade, A mais B que multiplica A mais B ao quadrado. Concordam comigo? Aí pergunto, o que que acontece nessa multiplicação? Eu sei que isso aqui já é um produto notável também, e que o resultado disso é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, eu posso reescrever como sendo A mais B, que multiplica o trinômio A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado, certo? E aqui eu multiplico todos os termos, o A vezes o A ao quadrado, o A vezes o 2AB, o A vezes o B ao quadrado. Então, vamos lá. Então, tenho A ao cubo, A vezes A ao quadrado, o A vezes 2AB, então, eu tenho 2A ao quadrado B, mais o A vezes B ao quadrado, então, eu tenho A, B ao quadrado. Agora, o B vezes o A ao quadrado, A ao quadrado B, certo? Dois A, B ao quadrado, B vezes 2AB, mais B vezes B ao quadrado, que é B ao cubo, certo? O que que eu posso agrupar? Onde que eu tenho termo semelhante? Então, o A ao cubo é único, né? Não tenho termo semelhante a ele. A ao quadrado B aparece aqui, aqui. Então, posso agrupar mais 3 A ao quadrado B. AB ao quadrado com AB ao quadrado, então, 1 mais 2, 3, AB ao quadrado, e o meu B ao cubo também não possui termo semelhante, tá? E aqui eu estabeleço o meu produto notável, cubo de uma soma indicada, certo? Então, o cubo de uma soma indicada resulta no quê? O cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, certo? Agora, vamos ver aqui o cubo da diferença. Indicada A menos B ao cubo. Isso aqui, na verdade, A menos B que multiplica A menos B ao quadrado. Concordam comigo? Aqui eu tenho um produto notável, posso substituir pelo trinômio, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Bom, resolvo todas as multiplicações aqui, de modo análogo aqui ao primeiro. Como que eu poderia pensar? Bom, vamos fazer o passo a passo para vocês não terem dúvida. Então, A vezes A ao quadrado, A ao cubo, certo? A vezes menos 2AB, menos 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado.
Agora, menos b vezes a ao quadrado, menos a ao quadrado b. Menos b com menos 2ab, mais 2ab ao quadrado. E menos b vezes b ao quadrado, menos b ao cubo. Certo? Onde que eu tenho termos semelhantes? A ao quadrado b tenho aqui e aqui. AB ao quadrado tenho aqui e aqui, tá? Então, posso agrupar esses termos semelhantes. E o resultado desse produto notável aqui, que é o cubo da diferença, vai ser a ao cubo menos 3a ao quadrado b mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Certo? Então, aqui eu tenho o cubo de uma diferença indicada. Certo? Então, o cubo de uma diferença indicada é o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo termo. Beleza? Vamos ver aqui dois exemplos, rapidinho. X menos 4 ao cubo. Vamos ver aqui da diferença indicada. Tenho aqui o meu padrão estabelecido. Isso aqui é um produto notável, tá? O padrão estabelecido, uma regularidade, tá? Já conhecida. Olhando para ela aqui, o que eu posso afirmar do resultado dessa aqui? Eu tenho o cubo do primeiro termo. O que mais eu tenho? Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo. Então, 3 vezes 4, 12. O meu x, que é o segundo termo, ao quadrado, certo? 3 vezes o primeiro termo, então, 3 vezes o x, vezes o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho 16 ao quadrado. Estão vendo? Então, vai ser 3 vezes 16 ao quadrado vezes o x, que é 48x. Menos o cubo do segundo termo. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Certo? Então, aqui, produto notável, cubo de uma diferença. Certo? Vamos pensar aqui. E se fosse a soma? Se fosse x mais 4 ao cubo? Ó, tá aqui o da soma. Essa é a regularidade. Então, vou falando aqui com vocês, vocês vão se ligando. Então, o cubo do primeiro termo. O que eu tenho, então? X ao cubo. Aqui, ó. 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Mais o quadrado do segundo termo. Perceberam aqui? Então, aqui, esses dois aqui são produtos notáveis, certo? Então, aqui eu tenho produtos notáveis, que são o cubo da diferença. E aqui eu tenho o cubo da soma. Então, aqui, cubo da diferença indicada, cubo da soma indicada. E aqui o padrão estabelecido, que é o nosso produto notável, tá bem? Cubo da soma e cubo da diferença.